Fala galera, muito bom estar aqui de volta mais uma vez com outro episódio de The Greatest Choice Experience. Niltinho, como você tá hoje? Very good. E você? Muito bem. Caraca, antes da gente começar, a gente sempre conversa com um convidado, mas eu acho que eu nunca tive uma surpresa tão grande como eu tive com esse convidado hoje. Deixa eu meio que assim, o que a gente vai falar? Eu já tava esperando e falei assim, pô, o Niltinho vai estar conversando com ele o tempo todo. Lembra que eu falava de um dia trazer um terapeuta aqui? O que eu ia fazer com o terapeuta se a gente tivesse aqui as perguntas que eu ia fazer? Eu acho que você se sentia do mesmo jeito com um coach. Mais ou menos. Só que... Nem tanto quanto eu com terapia. Mas mais uma vez eu vou parar de falar, que senão daqui a pouco eu vou estar fazendo terapia do jeito que eu queimo a língua. Mas... Mas olha só. Cara, eu conheci essa pessoa... alguns meses atrás, em um dos módulos que eu estava fazendo dentro da Febracis, e eu ouvi a validação que eu precisava aqui dentro com o José, quando ele falou que, pô, eu conheci essa pessoa tá me ajudando a atingir patamares que eu não achava possível. Eu falei, pô, bora, né? Eu preciso fazer também. Então eu cheguei, conversei com ele, e ele, como ótimo coach que é, me perguntando só, por que você quer? Por que você quer que eu seja seu coach? O que tem... Eu falei assim, caraca, velho, eu preciso de fazer isso. Ele tá me fazendo eu me comprar. Ele tá vendendo negócio, mas quem tá comprando sou eu. Ele não tá vendendo, eu tô comprando. Mas não só nisso, eu já fiz 3 sessões com esse cara. E ele me fez entender coisas sobre mim que eu nunca entendi. E os ganhos que eu tive desde o começo com ele, não tem como eu botar na escala. E então, galera... eu apresento você hoje, Juliano Colissi. Bem-vindo! Master Trainer da Febracis, bem-vindo! Opa! Muito obrigado, agradeço essas 10 mil pessoas que estão aplaudindo. Brincadeiras à parte, mas obrigado por estar aqui, é uma honra, um prazer e um privilégio, principalmente essa sua introdução aí. Estou muito feliz e eu vou registrar aqui, cara, nem começou. Mas assim, de longe... nem começou. O melhor ainda está por vir, porque já dando uma introdução do meu trabalho, do que eu faço e de quem eu sou também, né? Nós temos um poder ilimitado. A gente só precisa aprender a acessar. E a ferramenta de coaching, do coaching integral sistêmico, que é a metodologia que eu utilizo, que eu trabalho, que eu vivo através dela, ela é uma das melhores, se não for a melhor que eu conheço. Para quê? Para fazer você acessar o que você tem de melhor para os resultados que você deseja. É isso que está acontecendo. Não, com certeza. E é uma área... eu como uma pessoa que eu sempre achava que o jeito de atingir o sucesso é através do intelectual. Eu só preciso de conhecimento. O que eu não tenho é porque eu não conheço. E precisa mesmo. Você precisa. Só que para você atingir o melhor do seu conhecimento, para você não se tornar um obeso intelectual, você precisa ter a emoção certa. E isso era uma coisa que eu nunca foquei. E o Nilton tá aqui, ele tá comigo desde o primeiro episódio. O Nilton me conhece desde quando eu tinha 16 anos de idade. Ele sabe que a minha jornada sempre foi intelectual. E eu aqui dentro, não nesse estúdio, mas em outro estúdio, eu sempre falava, cara, esse negócio de emoção, isso aí é balela. Isso aí é só as pessoas querendo te vender. Porque era como eu me sentia. Porque eu não queria acessar minhas emoções. Sim. Então foi um aprendizado forte, foi um choque muito forte. É muito... hoje nem tanto, né? Porque eu já estou acostumado que a parte da jornada de evolução é você deixar certas crenças que você tinha no passado para trás e trazer novas crenças para você atingir o que você não atingiu ainda. Então, é muito bacana. Mas, Niltinho, fala comigo, cara. E aí? O cara me colocou como se fosse eu já gostei de você, cara. Pô, sou assim... E eu acho engraçado, porque eu não tenho... deixa aqui on record, nada contra coaches, sabe? Eu tô assim, completamente aberto e tudo mais. Algumas perguntas genuínas que, assim, independente de se você está aqui no podcast, por favor, são coisas que a gente realmente tem. E primeira delas, umas que eu já vi alguns reels, alguns videozinhos, fazendo, como é que se diz? Piadas, né? De certos métodos que acontecem lá dentro da Febracis, como... eu faço isso até no treino da nossa empresa. Pois é, então assim, explica pra gente esse lado aí, dessa parte toda, que para algumas pessoas acham que é bobeira você fazer essas coisas, e qual que é a ligação que realmente existe com o lado emocional e tudo mais. Você sabe, Nilton e Vitor, assim, 95% do que se fala sobre coaching
na internet, as pessoas não sabem do que estão falando. As pessoas não fazem ideia. Né? O Vitor que está passando, vivendo todo esse processo, está investindo na sua vida, no seu negócio através do coach. As pessoas não fazem ideia. E a gente tem uma preocupação muito grande. Por exemplo, o que o Nito está falando é o que nós chamamos de ativação de estado de recurso. É um exercício, é uma ferramenta de coach. E ela é 100% comprovada cientificamente. Ele é uma comunicação corporal que você aumenta a produção de testosterona, do hormônio, que é o hormônio da energia, é o hormônio do foco, é o hormônio da força, é o hormônio que ajuda na persistência, né? Não tanto quanto a dopamina, mas elas associadas, é um boom de persistência, de foco. Então, e nós podemos fazer isso, acessar essas produções de hormônio através de uma linguagem. E tudo isso é comprovado cientificamente. Inclusive, uma cientista chamada Amy Cuddy, da Universidade de Harvard, que comprova isso. Entendeu? Só que isso num contexto de um Reels, de um Instagram, onde quem está assistindo não faz nem ideia, vão falar, meu, que loucura, isso aqui que é coach, que palhaçada é essa? E eu me colocando no lugar dessas pessoas, talvez eu falaria a mesma coisa, né? Que hoje, com nível de conhecimento, de experiências que assim, vivendo nesse outro lado, no lado do estudo, no lado de encontrar uma metodologia que milhares e até milhões de pessoas têm resultado. Se você entrar no nosso Instagram, né, quem estiver nos assistindo, entra no Instagram do Paulo Vieira, da Febracis Coaching, da Febracis Boston. Todos os dias tem um vídeo de depoimento de uma pessoa trazendo um resultado assim absurdo, um resultado extraordinário. E aí, obviamente, que isso não viraliza tanto porque, né, não é essas questões polêmicas, dá um engajamento tremendo. Mas sem contexto, e é o que 95% acontece, 90%, 95%. Então, ok, eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu entendo o que elas estão sentindo e vendo. Uhum. Porque é algo que a gente não tem experiência no dia a dia. Não. O primeiro curso que eu fiz a Febracis foi de palestrantes e oradores. Não. É, esse mesmo. Palestrantes e oradores. Oradores e palestrantes. Chama Formação de Oradores e Palestrantes. Isso, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu não tinha nem... Cara, pra mim era ser um curso, como todos os outros cursos que eu fiz. E a Cris, ela ministrou esse curso. E eu fui com... Que é a nossa treinadora da Febracis Boston. E eu fui com o Rafael, da Rica. Uhum. Que veio aqui, nosso primeiro convidado. E eu cheguei lá, passou meia hora, eles fizeram esse yes. Cara, eu olhei pra cara do Rafael assim, ele com a cara fechada fazendo, velho. E eu falei, velho, o que você tá fazendo? Ele, cara, só faz. Só confia. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, velho, você sabe que você não faz pra mim, né? E ele, velho, eu nunca tinha visto ele com a cara tão de bravo assim, fazendo um negócio. E depois todo mundo lá, yeah, let's go. Eu falei assim, que eu fui arrumar, velho? Esse cara me trouxe pra um negócio de terapia em grupo aqui, sem, tipo assim, na subliminaridade. Ele me enganou. Porque eu não tinha feito o CIS. Eu fui direto pro método curso. CIS, né? É, o método CIS. Eu não tinha feito o método CIS. Que o método CIS explica toda essa dinâmica, porquê de tudo. Mas aí é que tá, o primeiro dia eu não fiz nada. Eu fiquei na minha lá. Falei, velho, esses caras são tudo louco, velho. Eu que sou certo aqui. O que eu tô fazendo aqui? Mas depois, que durante o curso eles também explicam certas coisas, e você faz, mas você se joga mesmo dentro da ferramenta, porque é uma ferramenta para você poder atingir certos hormônios que você não tá atingindo normalmente no dia a dia, cara, é muito doido. E eu trouxe isso para dentro da minha empresa. Então, por exemplo, sábado de manhã, eu tenho treino todo sábado de manhã. A galera chega lá morta. Ai, é uma preguiça. Primeira coisa que eu faço é estado de recurso, vocês já sabem. Eu já toco a musiquinha, o povo já põe a posição. Muda tudo. Muda tudo. Então, é uma coisa que eu acho que a gente é meio igual Tomé. A gente tem que meio que fazer pra acreditar. Só faz, só acredita. O outro dos receios, que é assim, esse termo, né, coach, é algo bem contemporâneo, né? E quase que virou uma moda, né? Que todo mundo quer se formar em coaching e tal, e eu tenho aquele modo de ver assim, o mercado tá saturado. Então, tem muito oba-oba nesse ramo aí. No seu modo de ver como coach, como que você diferenciaria um professor
um coach e um mentor? Qual que seria a diferença? Excelente Ótima pergunta, cara. Excelente. Eu vou te contratar para fazer perguntas para falar de coach. Excelente pergunta, porque assim, ó, realmente, eu imagino, tá? Bota amor nas minhas palavras, Newton, por favor, mas eu acho que você representa muita Ele não vai gente te corrigir, que não... mas eu vou. É Newton. Newton. Perdão, Newton. Perdão, Newton. Obviamente que você tá vendo muita coisa pela internet. E assim, não se bate em árvore que não dá fruto. É o primeiro ponto. Para responder antes de responder. Não se bate, não se balança a árvore, não se atinge a árvore que não dá fruto. Ok? Então, o coaching nos últimos tempos, ele tá sendo cada vez mais falado e traz todo esse processo. Algumas pessoas até dizem assim, você não tem sucesso, vira coach. Não estudou, vira coach. Não é isso? É porque é muito difícil algumas pessoas entenderem de fora que uma profissão que ganha-se muito dinheiro, o meu nível de lucro, ele ultrapassa às vezes 80%, 90% num contrato. Então, que negócio que você tem uma lucratividade tão grande, ok? São pelo menos mais de 5 dígitos de faturamento por contrato, só que tem altíssimo retorno de investimento. Por quê? Qual é a diferença? Aí vamos lá para a diferença. O professor, ele tem a missão de ensinar. Então, o professor, ele leva um conhecimento específico, de acordo com a matéria, de acordo com o curso, com o objetivo daquele curso, né? E voltado para curso, certo? Para aquelas pessoas. E o objetivo dela vou passar um conhecimento e as pessoas têm esse conhecimento, ok? A formação educacional, ela é assim, e ela já é tradicional de quantos milhares de anos, ok? Então, ao longo do tempo, esse era o modelo de sucesso humano. Só que nos últimos tempos, a metodologia de ensino, mas não só de ensino, começou a se entender que não bastava só o conhecimento. Era o que você faz com esse conhecimento. Eu conheço pessoas que têm PhD e têm uma vida que não dá nem para falar no podcast. Casamento destruído, dívidas no banco, filhos que não têm contato e é PhD. E dá aula em faculdade. É um gênio. Eu tenho um amigo, assim, há muitos anos que eu não vejo, mas esse cara, lá de São Paulo, o cara é um gênio, um PhD em anatomia. A vida destruída. Desse tamanho, peso. E ele é PhD em anatomia. PhD em anatomia. Conhecimento É que absurdo. quanto maior a anatomia, mais ele vai aplicando conhecimento. Pois é, vale a piada. Aí eu te pergunto, o que adiantou o conhecimento? Aí eu posso trazer, aí para responder a respeito de mentoria e coaching. Mentoria, o mentor, ele é um cara que tem mais experiência que outras pessoas. E ele percorreu um caminho de sucesso e resultado. E aí o que ele faz? Ele transmite e até ensina. Aí entra... Todos os outros entram um lado de professor, ok? E ele ensina, ele passa o conhecimento, mas principalmente ele leva a pessoa na mesma jornada, numa jornada de sucesso que ele percorreu antes. A diferença eu tenho mais experiência, eu posso ser seu mentor. Gil, você é coaching. Pô, eu quero ser coaching e trilhar uma jornada de sucesso. Eu posso ser seu mentor de coach. Por quê? Porque eu já trilhei isso. Eu sou hoje um coach, um master trainer, que é responsável por um projeto de expansão da maior instituição de coaching do mundo, no norte da América. Então, eu posso dizer, eu tenho experiência para te mentorar. E vou te trazer... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o que você tem que fazer. Eu, como mentor, eu digo o que você tem que fazer. Percorra esse caminho, vá lá. E eu vou te auxiliar e te ajudar. Eu vou te mentorar. E o coaching? O coaching é uma metodologia de altíssima performance humana, pessoal e empresarial. Nos Estados Unidos, os americanos, abaixo da liderança vem o coach. E aí você pode pegar as maiores empresas. Ou a pessoa, esse líder, desde o estratégico, desde o presidente, diretoria das empresas. Ou ele tem um coach, ou ele é coach.
Então a cultura e a importância, a valorização do profissional, e não só, mas da metodologia, eles entendem que é uma metodologia de altíssima performance. Então eu te coloco num processo, por isso que chama processo de coach, para você sair da onde você está e te levar onde você deseja. Então nós vamos estabelecer metas, objetivos, dentro de um plano de ação. Então isso é coach. E um detalhe muito importante, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Eu vou trazer um método e eu vou tirar de você as respostas. Eu não vou dizer, cara, você tem que ir por ali. Eu vou fazer perguntas para que você descubra o que é melhor para você. Você diria então que essa é a diferença essencial entre o coach e o mentor? Essa é a diferença básica. Não, na verdade, eu estou te dando uma resposta básica, Sim. porque pelo tempo, entendeu? Aí, a minha metodologia é o coaching integral sistêmico, criada e desenvolvida pelo Dr. Paulo Vieira, PhD, que hoje é eu considero o maior coach do mundo, né? Eu até faço um registro aqui. Eu acho que ele só não é porque ele é brasileiro. Porque se ele fosse um americano, talvez ele estaria tanto quanto um Tony ou maior que um Tony Robbins, tá? E o Tony Robbins é um cara que o Paulo modela e modelou por muito tempo para criar a metodologia. Entendeu? E a gente reconhece isso nos cursos. Né? A gente reconhece, né, no formação em coaching, que a gente forma coaches, o primeiro módulo a gente cita ele como parte da criação da ferramenta do coach. Né? A importância dele no coaching life, no coaching de vida, é gigantesca, é histórico para o mundo. Você entendeu? O próprio Tony Robbins. Então, e aí qual que é a diferença do coaching tradicional do coaching integral sistêmico, que é a nossa metodologia? Porque a nossa metodologia, além tem toda essa metodologia que eu te expliquei, do coaching, mas ela integra razão e emoção. E ela te leva para que você tenha uma vida extraordinária e abundante em todas as áreas da vida. Nós entendemos que o verdadeiro sucesso é você ter sucesso em todas as áreas. Muitas pessoas buscam o seguinte: para eu ter sucesso eu preciso ter muito dinheiro ou ser bem sucedido na profissão. Aí eu vou ter sucesso. Algumas dizem assim: para eu ser feliz, primeiro eu tenho que ter sucesso. Aí eu vou ser feliz. Isso é uma das maiores mentiras que falaram por muitos anos. Para você ter sucesso, você precisa ser feliz. Você precisa ter as melhores emoções. Porque o que te faz agir é a emoção. E um detalhe, para fechar aí e você mandar essa bomba. Pensa em algo, Nilton, que você quer muito conquistar. Eu tenho certeza que você já tem um conhecimento. E por que você não conquistou ainda? O que está te impedindo? Vai lá. Vai lá e vai lá. Conquista. Tem um resultado. Porque quem faz isso é a inteligência emocional. Porque se não fosse assim, cara, a inteligência artificial estava resolvendo os problemas do mundo inteiro. O ChatGPT dá o caminho. Mas quem age é o ser humano. Faz sentido? Sim. Fez sentido? Sim. Essa fala que você falou, para você ter sucesso você precisa ser feliz, você não fica feliz porque você teve sucesso, é o que eu acho que foi um tema comum de todas as pessoas que vieram aqui. Que eles falaram de uma maneira diferente, que você tem que curtir o processo. Yeah. E esse negócio de curtir o processo, amar o processo mais do que o resultado, eu acho que é o resumo disso, né, Gil? Você diria? Porque sucesso não é um destino, é a jornada. É a jornada. Essa Cara, eu quero mudar um pouco, trocar de marcha aqui, porque antes eu tinha uma sequência em mente antes de você chegar aqui, mas bomba. aí você jogou uma bomba, foi? Você chegou pra mim e falou assim: cara, eu era árbitro no Brasil. Eu nem me apresentei direito, mas manda aí a bomba aí que eu me apresento, então. Gil, obviamente, você tá aqui na América há quanto tempo já? Eu tô, neste momento, eu vou fazer... É porque eu fui e voltei pro Brasil já. Vai dar uns 6 meses, mais ou menos. E seu foco, né? Você veio pra cá pra crescer a Febracis aqui, expandir a Febracis aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho na Febracis desde 2017. A minha trajetória, vou dar os ganchos aí pra você, pra bomba aí. Eu acho que eu vou dar, né? Não sei. Eu sou formado em Educação Física, minha primeira formação. Trabalhei muitos anos no ramo fitness. Por 10 anos eu tive uma empresa de consultoria em academias. Eu criei um modelo de gestão comercial, de vendas e gestão de pessoas para academias. Atendi mais de 80 academias.
o número exato 83. Em 2014, eu morava em São Paulo, sou nascido em São Paulo. Eu fui para Fortaleza para assumir uma academia. A direção, a sociedade da maior academia que eu atendia lá. Eu atendia 4 academias na época. Eu passava uma semana por mês em Fortaleza, morando em São Paulo, para atender as minhas academias lá, meus clientes. E aí eu fui convidado a ser sócio, me mudei para Fortaleza em 2014. E lá eu conheci a Febracis. Lá a minha sócia me apresentou. Pô, você precisa conhecer o Paulo Vieira, método CIS, inteligência emocional. Tal. Eu falei, pô, eu tava procurando isso, mas eu não achava. Então você encontrou. Eu cheguei em junho, em setembro eu tava fazendo o primeiro método CIS. Para resumir, eu fiz toda a grade de curso da Febracis, uma grade extensa, profunda, poderosa, que é a nossa grade Golden Belt. Sugiro vocês a conhecerem um pouco. E levei o coaching para as minhas academias. De 2015 a 2017, os meus clientes foram os que tiveram o melhor resultado. Porque eu passei a levar o coaching para a metodologia que eu já tinha criado. Uhum. Porque eu tinha criado um processo onde as pessoas não precisavam nem pensar, por exemplo, para vender plano de academia. Eu comecei a fazer elas pensarem. Eu comecei a fazer com que elas tivessem uma automotivação maior, uma autoestima, uma série de fatores que a inteligência emocional traz. Em 2017, eu e o Paulo Vieira, ele é de Fortaleza. A Febracis nasceu em Fortaleza. E aí, em 2017, eu fui convidado a ser treinador da Febracis. E eu já tinha encontrado a minha missão nessa metodologia. E aí eu larguei 10 anos de empresa. Você era paulista, então? Você é paulista? Eu sou paulistano da Moca ainda. Quem estiver assistindo aí, comenta aí se você é da Moca. Já comeu uma pizza na Moca, Belo? Eu sou paulistano da Moca. Eu achava que você veio de Fortaleza. Não sei porque eu tinha... Eu vim de Fortaleza, mas aí então, eu morei 10 anos, de 2014 até esse ano. Mas é paulista, então. Minha família também toda é paulista, toda de Santos. Depois foram pro Paraná. Eu fui nascido e criado no Paraná, mas minha família é santista, por isso que eu torço pro Santos. Você torce pro Santos. E aí vem uma história. O melhor drible que eu já vi do Neymar até hoje foi um chapéu que ele deu de sola. Na sola do pé. Na sola do pé. E o bandeirinha daquele jogo era você. Sim, senhor. Sou eu mesmo. Gil, me fala aí um pouquinho dessa história, cara. Como pois onde surgiu isso? A história é extensa, porque paralela a essa história de academia, né, dessa minha consultoria em academia, eu fui realizar um sonho, que era estar dentro de um campo de futebol. Eu cheguei a ser jogador de futebol, cheguei a jogar nos juniores do São Caetano, mas eu sofri uma lesão no joelho, rompi o ligamento. E aí meu pai, na época, falou, não, vai estudar, vai fazer faculdade, porque... E o São Caetano já que estava surgindo ainda, né? Tava na terceira, segunda divisão ainda. Depois virou o São Caetano, que, né, muita gente conhece. Hoje já não tá tão bem assim, mas chegou a ser vice-campeão da Libertadores da América. E então cheguei a jogar no São Caetano e tal. E aí eu tenho um tio que ele foi árbitro. E aí ele falou, você não quer fazer o curso de árbitro? Né? Eu falei, pô, eu vou fazer, porque assim eu realizo meu sonho de estar dentro do campo. E aí eu tomei gosto, virei bandeira. Então, junto com o meu trabalho com academias, eu fazia os finais de semana, eu ia trabalhar como árbitro. Eu fiz mais de 600 jogos na minha carreira, foram de 2000 a 2014, antes de eu ir embora para Fortaleza. E de 2009 a 2014 eu trabalhei na primeira divisão do Campeonato Paulista. Aí fiz 49 jogos de primeira divisão, fiz semifinal de Campeonato Paulista. Aí de Neymar eu fiz mais de 20 jogos, desde de quando ele tinha 15 anos, né, nas categorias de base até o profissional. Fiz vários jogos dele, inclusive no profissional. E um deles foi esse drible aí, que pra mim é o drible mais bonito do Neymar até hoje, que ele foi num jogo Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, que ele deu um chapéu com a sola do pé. Eu nunca tinha visto esse lance. E eu era o melhor espectador, porque eu era o bandeira exatamente na frente da lanche, o árbitro assistente, bandeirinha, na frente desse lance. E, assim, o cara mais incrível que eu vi jogar dentro do campo. Essa foi a melhor partida que você viu? Teve algum jogo, assim, marcante da sua carreira? Qual que foi, assim, que mais te... Cara, são vários, assim. Esse é um deles, porque, assim... Tem um contexto no jogo, eu nem sei se eu posso contar muito os bastidores, né? Mas o jogador que tomou o drible,
é um jogador que no meio da arbitragem, assim, ninguém gostava dele. Porque ele é um cara que ele tinha o costume de acabar o jogo e dar entrevista e jogar pra arbitragem. Sabe aquele famoso jogador que termina o jogo, vai dar uma entrevista, perdeu o jogo, e fala, mas também o árbitro, e não sei o quê. E às vezes assim, não tinha nada pra falar, ele falou, pô, o árbitro ficou me xingando. Então ele era um cara que na arbitragem ninguém gostava dele. Baixa inteligência emocional. Ninguém gostava dele. E teve um lance no primeiro tempo, esse drible foi no segundo tempo. Teve um lance no primeiro tempo que ele sofre um pênalti, um suposto pênalti. O árbitro dá o pênalti e eu, como bandeira, eu vi que foi fora da área. E eu aviso o árbitro. Não foi pênalti. Né? Que essa é uma das funções do árbitro. Do árbitro assistente, do bandeira. E ele estava exatamente na minha linha. Então é como se é como se o lance aconteceu aqui na minha linha, perdão. Na minha linha, o árbitro tá de um outro lado. Então ele tá vendo um lance de fundo. E eu tô vendo exatamente na linha. E, cara, foi uma coisa assim do tipo dessa distância, mais ou menos. Só que imagine isso em altíssima velocidade. Uhum. Na hora que bateu, que o cara sofreu a falta, claríssimo, de cartão amarelo. Inclusive, o zagueiro do Santos tomou cartão amarelo. Cara, ele cai no meio da grande área. Ele sabe aquela coisa? E na velocidade, o cara não tinha outro jeito mesmo. E o árbitro marcou o pênalti, lá vai eu dizer pra ele, não foi. Volte que foi fora da área. O time todo do Botafogo de Ribeirão Preto veio reclamar do lance. Só que a gente tem umas nuances dentro do jogo, nos bastidores, que o pessoal que assiste futebol não faz ideia. Então, por exemplo, o árbitro ele sabe quando ele errou. O bandeira sabe quando ele errou. Quando vem um cara da rádio, da TV, o repórter da TV, e fica atrás falando. Puxa, o árbitro assistente, o bandeira, assim assado. O cara fala, e eles falam de propósito, muitos. Pra ver qual que vai ser a reação, como é que ele vai reagir, pra ver se faz sentido. Não, olha, a TV disse. A TV disse ouvir, lá. Então, lá às vezes os caras falam tão perto que você consegue ouvir dentro do campo. Caraca. E ninguém falou nada. Até porque eu tinha certeza do que eu fiz. Mas foi um lance muito rápido. E esse cara que tomou o drible foi o mesmo que tomou a falta. E ele ficou enchendo o saco. No intervalo ele veio... Ei, professor, a TV lá falou que você errou. Você vai ver, você errou. Eu falei, meu amigo, não errei, eu sei o que eu fiz. E ficou enchendo o saco. E aí, no segundo tempo, ele toma esse drible humilhante. Humilhante. Então, teve todo um... Além do drible, teve todo o contexto com esse jogador. Nossa, e aí, o cara deve ter odiado o Neymar naquele dia. Pois é. E aí, como muitos, né? E aí eu não pude, né? Na época não tinha essa inteligência emocional também. Até porque a arbitragem, né? A gente pode até falar um pouco de mentalidade em cima disso. Eu dizia pra ele assim, amigo, tu tem noção quantos anos você vai aparecer na TV mostrando esse lance? Tu tem ideia, tanto de vídeo do YouTube do Neymar que deve ter ele. Quantas vezes as pessoas vão ver você tomando esse drible? Você tem noção disso, cara? Você falou tanto que a TV falou do lance, mas tu tem noção quantas vezes vão falar de você nesse lance? Porque imagina quantos anos... Até hoje a gente tá falando disso, cara. Pois é. Quantos anos vão falar de você desse drible humilhante? Claro que não foi nesse tom e tal, mas... E aí teve esse contexto ainda desse jogo aí. E realmente... Você falou que o Neymar foi um dos jogadores mais fantásticos que você já viu, né? E o que fazia ele tão diferente? Obviamente a gente assiste pela televisão, eu nunca tive... Eu assisti ele jogando aqui nos Estados Unidos pelo Brasil, mas amistosos, nada muito sério. O que você acredita que era o maior diferencial dele? Eu vi desde... Assim, meu primeiro jogo do Neymar foi um jogo do sub... Ele, na época, ele tinha 14 anos, 15 anos, e ele tava jogando no sub-17. Ele sempre foi um... Ele era uma idade... Ele não era da idade, ele tava sempre numa categoria acima. Ele jogou até pouco tempo no sub-17, já foi logo pro sub-20. E o primeiro jogo que eu fiz, eu não lembro o adversário, mas assim, foi um jogo no CT do Santos, lá em Santos. O jogo foi 11-0, todos os passes foi dele. Ele não fez gol, mas ele participou de todas as jogadas. E já falavam, pô, esse menino ganha não sei quantos mil reais de salário, é um fenômeno. Né? Já falavam muito dele. Aí, o segundo momento que me chamou muita atenção, fui fazer um jogo uma vez, sub-20,
Esse eu lembro do adversário, era São Carlos e Santos, Campeonato Paulista Sub-20. O Ganso jogava o Neymar, jogava Allan Kardec, André. O André jogava. E aí o que aconteceu? Esse jogo foi empate, 2-2. O São Carlos deu... Foi assim, o São Carlos jogou muito bem, jogando em casa e tal. Só que teve um lance em particular que eu falava, cara, esse cara é diferente. Assim, sem contar a habilidade, que a habilidade o cara é único. Uhum. O cara, ninguém faz o que ele faz, ok? Só que nesse jogo tava 2-1 pro São Carlos. O Santos começou a pressionar, aquela coisa de fazer o gol. Ele entra na área e toma um pênalti. No que ele toma um pênalti, ele não fica caindo. Na época ele nem tinha esse negócio, né? Depois de um tempo que ele teve esse negócio de... Cara, ele já levantou, já pegou a bola pra bater. E tal. E aí, ele foi, bateu, o goleiro defendeu, jogou pra escanteio. O que um jogador normalmente faz? Nós estamos falando de um jogador de 16, 17 anos, que estava no sub-20. Um jogador profissional bota a mão na cabeça, ai meu Deus do céu, e mostra pra torcida, né? Ai, caramba, errei, não sei o quê. Cara, ele simplesmente bateu, perdeu o lance, saiu correndo, bateu o escanteio, saiu o gol, 2-2. Eu falei, esse moleque é diferente. Porque nenhum jogador, nem no profissional faz isso. Tem essa personalidade. E assim foi, eu fiz jogos, eu fiz clássico. Eu fiz uma vez um jogo, Santos e Palmeiras, na Vila, que foi 1-0 Palmeiras. Cara, ele acabou com o jogo. Só que o Santos perdeu esse jogo. Foi 1-0 para gol do Kleber Gladiador ainda. Kleber Gladiador. Gladiador. E, cara, esse jogo também teve um lance, até passou na época muito, que ele deu um drible num cara. O cara caiu no chão, ele sem tocar na bola. Ele parou a bola parada, ele fez um lance lá. O jogador caiu e ele não tinha tocado mais na bola. Ele deu um drible sem tocar na bola. Enfim, então aí, cara, entre outras coisas. Mas eu faço uma defesa nele porque, assim, sem entrar em polêmica e tal, mas o que esse rapaz, o que ele faz, o que ele ajuda muita gente que não se divulga, e a nível de educação dele dentro do campo, diferenciada. O tratamento conosco, da arbitragem, era diferenciada. Todos os árbitros gostam do Neymar. Os jogadores gostam do Neymar. Quem é que tem o poder de falar e que não gosta? Porque ele também não se vende, não se rende a alguns fatores. E o principal? Cara, ele ganhou tudo. Esse cara ganhou tudo. Esse cara simplesmente, ele só não ganhou Copa do Mundo e Melhor do Mundo. Fora isso, ele ganhou todos os títulos. Todos os títulos. Ok? Eu já atendi, eu trabalhei com um tempo com alguns atletas, né? Até ex-atletas, né? Um dos caras que foram meu cliente foi o Jardel, que jogou no Grêmio, centroavante. Benfica e tal. também, eu acho. Ele jogou no Sporting de Lisboa. Esporte? Ele jogou no Sporting de Lisboa. Portugal. Jogou no Sporting de Lisboa, ele jogou no Galatasaray, é ídolo. Cara, em Portugal. Esse cara, ele tem recordes que nem Cristiano Ronaldo tem também. Só que teve problema com droga e tal. E aí a gente fez um trabalho com ele, assim, numa época o cara tá, assim, voltou, teve problemas de justiça, assim. O cara voltou das cinzas, entendeu? Então eu já trabalhei com muitos ex-atletas. Então eu sei um pouco de mentalidade, de entender, não só de estudo, mas também de mapear a mentalidade desses caras. E é interessante, porque, assim, a mídia dá a entender que ninguém gosta do Neymar, tipo, sem dúvida. Na arbitragem e tal. Você vê aqueles lances dele mandando o Dorival pra aquele lugar. Não o Dorival. O Dorival. Foi o Dorival. Foi o Dorival. Mas eu vou falar por trabalhar dentro do campo. Aquilo foi uma fase excepcional dele. Uma fase à parte dele que todo mundo tem. Quem não tem? Quem não tem um momento que, estoura? Quem não tem um momento que sobe a cabeça? Quem não tem um momento que se perde na vida por alguma coisa? Às vezes é pra uma namoradinha, às vezes é pra um amiguinho de má influência. Quem não tem isso? A diferença é que a gente não tem uma TV pra mostrar. Uhum. E a gente não mexe com uma paixão humana brasileira que é o futebol.
Eu acho Entendeu? que o Neymar também teve, pelo fato da gente ter tanto acesso, né, à vida pessoal dele, que eu creio que muitos jogadores como Romário, Ronaldinho, Ronaldo, que se tivessem jogado nessa época de redes sociais, a história teria sido completamente diferente. Um outro cara que eu admiro muito é o Romário. Cara, a crença de identidade do Romário é a melhor que tem. É a melhor que tem. Ele é o cara. A melhor que tem. Mas sabe de uma coisa, Nilton? Você não é você, você não é quem diz ser, e nem o que as pessoas dizem de você. Você são suas crenças e resultados. Se a gente for falar de seleção brasileira hoje, os caras estão dizendo aí, pô, Neymar, dependência, não sei o quê. Cara, por favor, Neymar, a seleção sem Neymar é outra seleção. O Neymar, numa fase ruim, essa seleção joga melhor. É crença, né? É porque acredita que tem mais chance de ganhar com ele dentro. E aí, se você para pra prestar atenção, cara, só de ter essa pessoa, com a personalidade dele, com a mentalidade dele, com o resultado, com a experiência de vida, os ambientes que ele viveu, as experiências, cara, de final de Champions, fazendo gol, leva a um resultado. Por isso que eu achei que foi injusto da época em 2010. O Neymar novinho já era para ter tido a experiência, a vivência, né, dentro, inserido na seleção. Em 2014, talvez eu já teria um pouco mais preparado para poder botar a seleção nas costas. Mas... E na Copa de 2014, cara, ele foi, simplesmente tiveram que parar ele, porque o Brasil ia ser campeão. Aquele 7-1 foi algo... Eu estava no estádio, lá em Fortaleza, no jogo Brasil e Colômbia, que ele tomou aquela joelhada. Aquela Copa, o Neymar estava jogando muito bem. Muito bem. Inclusive aquele jogo. Então, e a seleção foi toda preparada para o Neymar. Uma entrevista que eu vi recentemente do Romário, e faz muita diferença. Isso é inteligência emocional. Ele falou, vocês deviam parar com esse negócio e fazer a seleção jogar pro Neymar. Porque comigo jogaram para mim. Com o Ronaldo jogaram pro Ronaldo. Com o Pelé jogavam pro Pelé. Todas as vezes que o Brasil foi campeão, tinha um jogador que a seleção jogava. Isso é uma inteligência tática, estratégica e emocional. Entendeu? Com o Neymar não fizeram isso. Ou pelo menos a imprensa, ou a comunicação, enfim. Eu acho que a imprensa, entra no processo. A mídia forçou muita barra com o Neymar. Aquela Copa de 2014 eu também achei... Pô, primeira Copa do cara, primeiro jogo ele já mete um golaço, entendeu? Fora que antes disso, o que ele fez naquela Copa das Confederações, os gols que aquele cara meteu na Copa das Confederações, eu fiquei doido na época, velho. Falei, cara, era muito louco ver ele jogar. Eu como santista, assim, obviamente eu não vi, eu não vi muitos talentos, porque o Ronaldo, no auge, eu era muito novo ainda. Ronaldo Fenômeno. Na Copa de 2002, eu tinha 5 anos de idade. Mas que eu vi jogar, pra mim, o melhor que eu vi jogar foi o Neymar. Brasileiro. Esquece que tinha Ronaldo e Messi. Eles são aberrações. Sim, a gente falando de gente, ser humano, o Neymar é muito diferente. Porque o Messi e o Cristiano Ronaldo tem uma coisa que nenhum brasileiro ainda teve. O Vini Júnior agora tá implementando isso e o resultado dele provavelmente vai dar uma bola de ouro pra ele, não porque ele é melhor que o Neymar, mas só pela disciplina. É a fase. É a fase também. É a fase e resultado. Mas é cuidar da mente, do corpo e do espírito. Isso é uma coisa que o Messi e o Cristiano Ronaldo aperfeiçoaram, eles aprenderam isso, e o Cristiano Ronaldo até leva um nível muito mais alto que o Messi, que fazem eles estar no auge há 14 anos. Entendeu? Nenhum brasileiro fez isso. Nem o Pelé fez. O Pelé não ficou no auge por tanto tempo assim. Então isso é uma coisa que volta para a importância de ter um coach em todas as áreas também. Eu vou dizer uma coisa. É tudo como você se posiciona. Tá? É você que está assistindo. Como é que você se posiciona? Aonde você está? Quem é você? Você é a referência? Vou trazer uma outra perspectiva. Como é que as pessoas te veem? Vamos pegar o paralelo do Neymar. Cara, o Neymar... Qual jogo que o Neymar não assumiu a responsabilidade? Qual foi o jogo que ele não chamou o jogo para ele? Qual foi o jogo que ele se escondeu? Qual foi... Me fala, qual foi... Mesmo jogando mal, ele sempre bateu no peito. Imagina se todo ser humano fosse assim.
bateu no peito e disse, cara, joga a bola em mim, vem cá, traz daqui que eu resolvo. Ah, posso fazer besteira, mas deixa eu resolver. Imagina se as pessoas fossem assim, todo mundo fosse, não, deixa que eu resolvo. É o que faltou nessa seleção da Copa América agora, ué. Sem dúvida. Ninguém chamou a responsabilidade. Pois é. Não Foi não o que tem a gente identidade. mais sentiu falta. Na seleção, alguém que falasse assim, ó, vem cá. Inclusive, eu, quando era árbitro, eu adorava falar, eu tinha umas falas prontas, né? E uma delas era sempre, assim, ó, quem reclama do árbitro é quem tá perdendo. Não é o cara que tá ganhando. O cara que tá ganhando. E, cara, quantas vezes que time que tá perdendo fala, pô, vocês estão roubando, não sei o quê. Né? Falava uns palavrões, que né, não vou falar, obviamente, aqui, mas eu falava, meu amigo, por que você não bota a faixa de capitão, pega a bola e resolve o jogo? Você não é bom? Você não é um cara bom de reclamar? Mas tu tá aqui pra fazer o quê? Tá aqui pra jogar bola, futebol? Pega a bola, pega a faixa de capitão e bate no peito e diz assim, ó, eu vou resolver esse jogo. Eu duvido você fazer isso. Tu vai fazer isso? Não vai. Sabe por que você não vai? Tá explicado, seu time tá perdendo. Se tivesse ganho, se não tivesse, talvez você estaria fazendo isso. Quem faz isso? Você diria que essa experiência como árbitro te ajudou a desenvolver sua liderança e tal? Isso é demais, cara. Foi o maior treinamento de gestão de pessoas e eu posso falar também de inteligência emocional que eu tive. Sabe por quê, cara? Fala pra mim uma profissão que você não pode errar. Tem várias, né? Mas que tá mais em evidência. Fala uma profissão que tem 22 pessoas, no mínimo, fora as que estão do lado de fora do campo, que estão contra você para toda decisão que você toma. Fala pra mim uma profissão que você tem que tomar mais de 200 a 250 decisões a cada 90 minutos. Fala pra mim uma profissão que tem que fazer tudo isso, às vezes com 10, 20, 30, 50 mil pessoas dentro de um estádio, sendo contra ela. Então, imagine o nível de trabalho sob pressão que um árbitro... Eu vivi isso por 14 anos. Então, hoje, para eu sentir pressão, é muito mais difícil. Ah, Gil, você não sente? Claro que eu sinto, eu sou um ser humano. Mas é muito mais difícil. É muito mais fácil eu encarar uma dificuldade, um desafio. É muito mais fácil. A minha emoção, ela foi muito trabalhada nesse processo. Trabalhado através da ação ou trabalhado porque existiam treinamentos específicos para árbitros? Não, era dentro do jogo. São mais de 600 jogos. Ok? Um segundo ponto é gestão de pessoas e comunicação. O maior poder do ser humano é a comunicação. Tudo passa pela comunicação. Então imagina, por exemplo, eu como árbitro assistente. Vai imaginando. Imagina você numa posição de ser um bandeira de jogo de futebol, que você não pode fazer nada. Qualquer decisão, você precisa avisar o árbitro central para ele tomar uma decisão. Por exemplo, tem um jogador no banco que tá xingando, tá contra a regra, tem que ser expulso. Eu tenho que avisar o árbitro, falar, fulano aqui, tá falando palavrão, xingando, fazendo não sei o quê, não. Expulsa ele. Aí o árbitro fala, não vou expulsar. Eu não posso fazer nada. Então eu tive que trabalhar muito a minha comunicação para levar o menos problema pro árbitro. Porém, ao mesmo tempo, eu sempre fui um cara de atitude. Eu entendi na arbitragem que falava assim, eu preciso ser um cara que os caras temam. Tipo assim, eu cheguei num momento que eu entrava no jogo e falava assim, não fala com ele. Era tudo que eu queria. Entendeu? Então, tudo isso eu tive que desenvolver um processo de comunicação e gestão das emoções nas pessoas que estavam envolvidas no jogo. Tem até uma história muito interessante. Eu nunca senti assim, tipo, cara... Às vezes as pessoas perguntam, e fulano de tal que você trabalhou, como é que foi? Um jogador famoso, tipo um Neymar, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos... Eu fiz um jogo Palmeiras e São Paulo que os dois capitões eram Marcos e Rogério Ceni. Então imagine eu tirando... Tá lá no meio do campo, os caras tirando cara ou coroa pra ver quem começava a bola. Era Marcos e Rogério Ceni. Então assim, as pessoas falam, você ficava abalado? Não, eu nunca fiquei. Apenas um cara que fez eu chegar no jogo e falei, cara, não acredito, tô fazendo o jogo desse cara. Essa história é muito interessante. Ronaldo. Não.
Foi um jogador do São Paulo, tá? Eu sou São Paulino e minha família é São Paulina. E teve um jogador na minha infância que meu pai era fã, muito fã, que era o Pita, que era um meio esquerda, que jogou no São Paulo na década de 80. E ele ficou muito conhecido por um jogo que ele fez um gol antes do meio de campo. Ele saiu driblando todo mundo. E eu estava nesse jogo, no estádio do Morumbi com meu pai. E meu pai era muito fã. E um belo dia eu tô em Sorocaba, vou fazer um jogo, eu entro no campo. Eu era assistente 1 que ficou do lado, junto do banco. E tô lá, de repente, quando eu vejo no banco de reserva, eu falo, caraca, eu não acredito. Meu, é o Pita, ele era treinador do time sub-20 do São Bento de Sorocaba. Eu falava, meu, não acredito, cara. É o Pita, não acredito. Na hora, imagina, pra começar o jogo, eu falava assim, cara, a hora que meu pai souber, eu tô fazendo o jogo do Pita, ele vai ficar louco, ele vai ficar maluco de saber. Só que eu tendo que manter a pose, e eu realmente fiquei nervoso. Falava, cara, não acredito, tal. Fui lá, e eu sempre tinha uma coisa que eu, antes de começar o jogo, eu ia no banco do time visitante, treinador, boa sorte, tudo de bom, conte comigo, conte conosco aí, bom trabalho, algo nesse sentido. Ia pro do time da casa, que era o que eu ia trabalhar do lado ali, muitas vezes lado a lado mesmo. Também, bom jogo. Fui lá pro cara mantendo a pose, mas por dentro falava, caraca, não acredito, cara. E na hora que a gente pega os documentos, né, a gente tem os documentos do jogador, do treinador, tava o nome dele, não tava Pita. Então eu nem reconheci. Começa o jogo, 5 minutos. 5 minutos. O jogador dele toma uma falta, e cara, ele levanta. Professor, filha da... vai tomar no... Você já tá fazendo, metendo a mão, não sei o que. Eu fiz assim. Olhei e falei, nossa. Tipo, esse é o Pita, né? Aí, olha a coisa de... aí pegando... Tô contando a história pra pegar um terceiro gancho. Pensamento rápido. Assim, ó. Rápido e ação rápida e assertiva. A arbitragem me deu muito isso, porque eu tinha milésimo segundo pra tomar a decisão. E juntando com a comunicação. Cara, teve um momento depois, parou o lance pra atender um jogador, ele parou do meu lado. E ele veio reclamar, eu falei, professor, me diz uma coisa. Deixa eu te falar, antes de você falar qualquer coisa comigo, deixa eu te dizer, meu pai é muito fã do senhor. Sabia? Meu pai é São Paulino. O seu jogo, isso, o cara no meio do jogo. O jogador sendo atendido lá no meio de campo pra ser maca, pra levar ele pra ser atendido fora de campo. Foi coisa assim, de minuto ali. Falei, professor, deixa eu te dizer, eu tava no seu jogo, você fez o drible, sabe? Que você fez o gol lá, 3-2, não foi 3-2 o jogo? E o cara paralisou na minha frente e falou, meu pai é muito seu fã. Tu não acredita. Ei, quando eu te vi, a primeira coisa que eu pensei, na hora que eu falar pro meu pai, que eu tô fazendo o jogo do Pita, ele não vai acreditar. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí eu te pergunto, o que você quer que eu fale pro meu pai? Fala pra mim, o que você quer que eu fale pro meu pai? Você quer que eu fale que você é isso aqui? É esse cara? Me fala. Você vai decidir agora. Você vai decidir o que você quer que eu fale pro meu pai. É esse cara que levanta e ofende sem medida? Porque se for isso, tu vai embora agora do campo. Você não vai ficar no mesmo campo que eu, você não vai ficar no mesmo jogo que eu. Não. Eu já tenho aqui, eu já tenho argumentos para te expulsar. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando muito sério. Cara, acabou o primeiro tempo, ele veio falar comigo, professor, você tá falando sério? Eu falei, tô falando muito sério. Os meus colegas de jogo, no meio no intervalo, quando ele veio, os caras não entenderam nada. O que tá acontecendo? Que conversa é essa? No vestiário eu conto para vocês. Eu falei, sério. Eu quero saber o que seu pai vai... O que você quer que eu diga com meu pai sobre você? Cara, o jogo terminou empatado. Acabou. Ele ficou, cara. Nossa, no jogo ele ficou... Assim, um espetáculo. Realmente ele ficou muito abalado. Acabou. Ele foi no vestiário. Não acontece isso. Treinador, jogador, não acessa o vestiário. Ele foi lá pra falar comigo, falar, sério mesmo, o que? Cara, mande um abraço pro seu pai, eu tô aqui fazendo um trabalho com
com a molecada, na formação já faz uns anos, tô muito fora da mídia, a gente perde um pouco a noção e não sei o quê. Mas, cara, foi muito legal você ter falado isso pra mim. Falou, pois é, eu também, eu gosto muito de você. Mas o que você fez ali, cara, não faça isso. Ele, pô, você me ajudou, me agradeceu. Então, assim, pegando esse exemplo, cara, comunicação, pensamento rápido, ação rápida. E, cara, eu não sabia que era coach. Porque coach tem um princípio que é fazer perguntas poderosas de sabedoria. Eu já fazia isso, eu não sabia. Eu já tinha isso no meu repertório. Acho que demorei muito pra contar essa história, não foi, não? Não. Foi interessante, né? Interessante. Quais esses paralelos assim, que você vê hoje em dia de princípios, como você falou, que te ajudou muito, hoje em dia, tendo essa... Você agora tá na frente de pessoas, né? Quais são esses princípios de quando você trabalhava com essas pessoas dentro de campo, que estavam, assim, em grande parte contra você, e hoje você tendo a autoridade de estar ensinando essa inteligência emocional e tudo mais? Pois é, cara. Essa pergunta é bem interessante pelo seguinte. Uma coisa que eu entendi, cara, quando eu comecei a acessar essa metodologia de alta performance, que é o coaching integral sistêmico, é a importância de você saber sobre crenças. Tá? O que são crenças? Algumas pessoas confundem com crença religiosa. Não é isso. Tá? Crença nada mais é do que um programa mental que foi instituído, que foi programado através do que você viu, ouviu e sentiu, principalmente de 0 a 12 anos, através de estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, estímulos ao longo do tempo ou sob forte impacto emocional. Gil, você pode trazer um exemplo disso, de como uma crença é instalada? Porque isso é muito importante, porque hoje em dia tem tanta gente falando de crença da forma incorreta, que isso é interessante do pessoal que está nos ouvindo entender. Perfeito. Sim, eu tenho vários exemplos didáticos até que a gente fala em curso, que vou dar um exemplo. Em outras palavras, crença é sua verdade, é o que você acredita. Vou dar um exemplo. Escreve aí no chat, quem estiver nos assistindo agora, quem conhece uma pessoa que acredita que quem tem dinheiro é ladrão. Quem tem dinheiro é porque rouba. Fala, pô, essa pessoa ela é política, né? Pô, ela tem muito dinheiro, deve ser político. Né? Ou deve ter roubado. Já ouviram isso? Uhum. Que essa pessoa que pensa assim, que, em outras palavras que a crença dela sobre ter muito dinheiro é essa. Você conhece alguém que é rico? Que pensa assim? Vou dar um outro exemplo. Todo homem é safado. É uma crença. É uma verdade. Pegando uma mulher, é uma verdade que ela tem sobre o homem. Ok? Olha para essa mulher que tem essa crença e eu te pergunto, qual é a qualidade dos relacionamentos dela? Ela tem sucesso no casamento? Nos relacionamentos? Por quê? Porque eu não sou quem diz ser, nem o que as pessoas dizem. Eu sou as minhas crenças e resultados. Então, a crença nada mais é do que uma verdade instalada através das experiências que você teve. Um outro ponto importante é a crença, ela é formada pelas experiências que você vive, que geram memórias, que geram significados dessas memórias. E essas memórias geram esses significados geram sentimentos que geram crenças. Então, por exemplo, vocês conhecem alguém que viveu na miséria, que sofreu pra caramba e venceu na vida? Por que ela venceu na vida? Se ela teve experiências ruins, teve memórias ruins, mas ela deu um significado bom. E pessoas que teve tudo na vida entram pras drogas, tem uma série de problemas. Por quê? Teve experiências excelentes, teve memórias excelentes, mas o significado foi ruim. Esse ciclo, esse processo, nós do coaching integral sistêmico, a gente tem que ativá-los conscientemente para que você gire ele de forma altamente positiva e na sua potencialidade, gerando grandes resultados, gerando alta performance. Então você tem a melhor experiência, para ter as melhores memórias, para ter os melhores significados. Esse significado gerar os melhores sentimentos e você ter a melhor verdade sobre você. Aí entra um outro lado, que é a crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Qual é o ponto? É em cima da sua
trazendo esse paralelo. Cara, quem é você? O quanto você se abala quando as pessoas falam sobre você? Quanto menos você se abalar, isso demonstra que você tem uma verdade poderosa e forte sobre quem você é. Ok? Segundo ponto. Quando você sabe quem você é, sua crença de identidade, ela é forte, ela é num processo, num programa mental poderoso, cara, isso te leva a uma crença de capacidade de fazer algo muito grande e, consequentemente, você tem, que é a crença de merecimento. O problema é que o ser humano nem sabe, né? Eu vou falar agora de você, Newton. Talvez você não saiba qual é a sua escala dos níveis de crença sobre o indivíduo, sobre você. Que é crença de identidade, capacidade e merecimento. Qual é o modelo mais comum? É aquela pessoa que tem uma alta crença de capacidade, uma baixa de identidade, uma baixa de merecimento, uma crença de não merecimento. O que significa isso? É uma pessoa que carrega o mundo nas costas. Para dizer quem ela é, ela precisa mostrar o que ela faz. Quem é você? Oh, eu sou o doutor. Não, eu quero saber quem é você. O que você faz? Eu sou o Master Trainer, é o que eu faço. Sou Master Trainer da Febracis. Mas quem é? Eu sou o Juliano, sou nascido lá em São Paulo, na Moca, sou marido da Emanuele, sou pai da Júlia, sou filho da Flora e do João Roberto, e assim, entre outros fatores. Você entendeu? Então, por exemplo, se eu for falar do meu Instagram, eu não tenho hater. Não tem ninguém que vai lá falar mal de coach. Sabe por quê? Porque a sua crença de identidade define o seu posicionamento. Então o que eu faço não faço para atacar ninguém. Eu faço porque eu sei quem eu sou. Consequentemente, cara, isso flui. E a arbitragem também me ajudou nisso. Porque eu precisei trazer muito da minha personalidade para suportar aquela pressão. E aí você fala assim, cara, esses grandes jogadores? Sem sombra de dúvida. A pressão que o Neymar exerce. Um Romário. Cara, o cara não se abala com nada. Pelo contrário, quem se abala são eles. São as pessoas. Por quê? Porque o cara sabe, ele olha pra ele. Só que poucas pessoas têm essa capacidade da vida fazer com que esse ciclo, esse giro da crença de identidade e capacidade esteja na proporção ideal para que a pessoa tenha o melhor resultado. Aí que entra a nossa metodologia, entendeu? Entre outras coisas. Uma pergunta que eu queria ter feito no início, antes de a gente mudar e falar um pouquinho aí de futebol. Nós falamos sobre a distinção entre professores, mentores e coaches, né? Então, assim, como você mesmo disse, um professor, ele está encarregado de entregar um conhecimento específico de algo que ele se formou. Ensinar isso. Ensinar isso, correto. Um mentor, ele só vai ser mentor de alguém, como você explicou. Eu já tracei esse caminho, né? E eu vou te guiar. Eu tenho essa experiência, gerei já resultado. Pela experiência, exatamente. Aquele fator. O que eu diria que eu acho que seja um dos maiores receios ou resistências, né, com o coach. É porque o coach, pelo papo aqui, tem muito da área psicológica e é um assunto bastante abrangente. Então, tem muitos fatores que meio que estão envolvidos também com a parte psiquiátrica e tudo mais. Então, um professor, eu só vou ouvir de um professor sobre contabilidade, alguém que se formou em contabilidade. Eu só vou ouvir de um mentor para me ajudar com a minha empresa de construção, alguém que já criou uma empresa de construção de sucesso. O coach, aonde que ele se encaixa nesse meio? Porque toda a nossa conversa até agora foi essa inteligência emocional e tudo mais. Claro. Só que aonde que está o nível de expertise de um coach para eu poder ouvir dele algo? Excelente. Eu acho que eu vou ganhar ele nessa resposta. Newton, cara, as perguntas são excelentes, cara. É aí que tá o grande problema do mercado. Como é que um cara que não é especialista pode ganhar muito dinheiro e transformar a vida das pessoas? É muito simples essa resposta.
Porque simplesmente eu sou perito numa metodologia para tirar o melhor de você. Eu não preciso. Eu já tive clientes. Ó, eu vou te dar alguns exemplos de clientes. Né? Vou te isentar, tá, Vitor? Uhum. Tá? Eu tenho um cliente, que é o Zé, que já participou daqui, por exemplo, Uhum. que ele é um empresário, dono de uma empresa de mármore e granito. Ok? Eu tenho um cliente que é dono de uma landscape. Estou falando aqui dos Estados Unidos. Dono de uma landscape. Ok? Eu tenho um cliente que agora está terminando o mandato, vice-presidente da OAB do Maranhão. Advogada. Eu já tive cliente que é um empresário no ramo de restaurantes, cafés e buffets em Fortaleza. Eu já tive cliente jogador de futebol. Eu já tive cliente jogadora de vôlei, já foi melhor do mundo, melhor do campeonato mundial. Eu já tive cliente que foi educadora física, que saiu de ser personal para montar uma empresa de assessoria esportiva em condomínio. Qual é a minha especialidade? Cara, nenhuma dessas. Eu sou perito, especialista em fazer você ter o melhor resultado na sua área. E você é o especialista. Eu não preciso saber de granito. Eu tenho um especialista para saber de granito. Porque não é granito. Não é advocacia. É sobre você. É sobre você que está aí assistindo. É sobre você. Mas você é um especialista. Eu acredito que a pergunta do Newton é no sentido de, por exemplo, a pessoa do nada não fez nenhum curso, não aprendeu nada sobre coaching, onde que é a formação da pessoa? Como que alguém que está assistindo lá fora veta um bom coach? Tá, não, ok. É isso que era a sua pergunta? Basicamente, mas assim, eu acho que é um complemento da pergunta dele. Também, mas assim, isso já são respostas que eu já encontrei, e eu tô sendo meio que assim, o porta-voz das pessoas que tem alto receio, né, de se envolver com coach e tudo mais. Porque eu vejo exatamente isso, que existem princípios que você, com o seu conhecimento, ajuda esses indivíduos a aplicarem no business dele, independente do que for, para terem um sucesso. Agora, realmente, uma das perguntas que eu acho que seria interessante de concluir é falando sobre exatamente isso. Porque, como eu falei no início, o mercado de coach está super saturado. Tem muitas pessoas aí que se chamam coach, mas não tem o backing, por exemplo, da Febracis, como você tem. Claro. Que automaticamente já te coloca num nível que realmente o que a pessoa faz tem resultado. E é o que você já falou também. Então, assim, como que a gente vai vetar um bom coach? Os resultados. Claro. E assim, para qualquer profissão, cara, você tem que buscar uma referência. Você tem que buscar a formação dela. Você tem que buscar o melhor resultado. Mas você precisa também entender o que ela entrega. Qual é o propósito, qual é a missão do que ela entrega. O coaching, ele é uma metodologia de alta performance para qualquer pessoa e empresa. Então assim, Gil, você não sabe nada de business? Não posso também não saber nada. Nós damos um apelido assim. Eu preciso ter um cacuete business. Preciso. Mas eu não sou consultor, eu não sou mentor. Eu sou coach. Eu preciso saber um pouco de finanças para fazer um trabalho com o Vitor? Preciso. Claro que eu preciso. Mas o que eu precisar, eu falo com o Vitor, como meu cliente de coach. Eu já acesso diretamente a fonte do conhecimento que eu preciso para ajudá-lo. Vocês estão entendendo? Agora, mas eu preciso saber de business, eu preciso saber de liderança, eu preciso ter os conceitos. E a formação tem uma parte que precisa ser feito isso. Aí a gente tem livros, uma série de... A gente tem uma jornada de formação que fornece isso, ok? Agora, você precisa saber, como qualquer profissão, qual é a procedência dela. E qual é a metodologia que ela acessa. Por quê? Poxa, um coach formado por nós, por exemplo, ele já sai cobrando um processo de coach $3.000 de largada. Ele cobra $3.000. Por quê? Porque a ferramenta é poderosa e funciona. Então, ele sem experiência, mas seguindo a metodologia, ele já vai gerar um grande resultado. E 2, aí cabe a cada um. A gente tem um conceito lá chamado autorresponsabilidade, que é um conceito de sucesso, que é a crença de que eu sou o único responsável pelo meu resultado. E só eu posso mudar. A ferramenta ela é acessível para todo mundo que se forma, mas nem todo mundo vai gerar um resultado, porque cabe a ela fazer o que precisa ser feito. Entendeu?
A grande maioria das pessoas que a gente vê, até porque a gente tem muitos princípios envolvidos, né? Nós temos um dos principais valores que nós temos é o princípio judaico-cristão, é que a pessoa seja íntegra, que a pessoa seja... Uma série de fatores, que ela seja justa, que ela siga o que precisa ser seguido. Ok? Porém, aí trazendo um paralelo e respondendo também. Hoje, muita gente que se lança no mercado não se lança pelo coaching ou por metodologia XYZ. Ela se lança pelo marketing, que é fundamental hoje. Não tem como você ter uma empresa sem ter marketing digital. E ela se posiciona, ela traz ela consegue um posicionamento pelos elementos do marketing, mas na hora de entregar, nós da Febracis, a gente fez o caminho contrário. Aí eu vou falar por mim. Eu não me lancei pelo marketing digital. Eu não venci, não estou hoje na América, uma missão de expansão internacional da Febracis. Eu vim de Fortaleza, eu trabalhava diretamente com o Paulo Vieira. Paulo Vieira era meu chefe, vamos colocar assim, meu diretor. Né? No último ano que ele vendeu a franquia de Fortaleza, mas até então, desde 2017, eu trabalhava diretamente. Eu frequentava a sala dele. Eu era chamado para reuniões, entre outras coisas. Então, nós não crescemos no digital. O digital foi depois para exponencializar o processo, potencializar, escalar o negócio. E a gente ainda tem dificuldade. Nós temos dificuldade com o marketing digital. Comparado com os outros players, os outros são muito melhores no marketing. Mas na hora de entregar, ninguém tem os depoimentos que a gente tem. Ninguém tem um nível de resultado. Eu posso pegar o Vitor, por exemplo. O Vitor, hoje, a gente fazendo sessão, ele trouxe resultados que, assim, será que em 3 sessões, quem está vendo de fora acreditaria que seria possível? Se eu for pegar o Zé, que veio aqui, da Onyx, né, trabalha com mármore e granito. Cara, ele tá tendo um problema lá que ele precisa crescer a empresa, não tem para onde crescer. Quem é que tá tendo esse problema hoje? Quem é que tá tendo esse problema? Que não tem espaço para crescer a empresa pelo número de contratos que tá fechando. Isso só aconteceu depois do processo de coaching. Entendeu? Então não é sobre mármore. Agora, tem que ser a profissão. A Febracis, nós somos uma empresa multinacional que saiu do Brasil. Depois ela veio para os Estados Unidos. Normalmente as multinacionais no Brasil vêm de fora, né? Nós fizemos o caminho inverso. Nós somos uma multinacional que saiu do Brasil, uma empresa brasileira que se tornou uma multinacional. E hoje nós temos unidade em Portugal, em Angola, na África, em Orlando, nós temos aqui em Boston. Entendeu? Muito bom. Gil, nós temos uma tradição aqui. Se você pudesse voltar lá atrás, na pior versão do Gil. Solta a bomba aí, solta a bomba. Na pior versão do Gil e falar uma frase pra ele, qual seria? Cara, eu tinha várias pra falar. É só uma mesmo? Só uma. Só uma? Cara, é uma coisa que eu falo sempre assim, confia no processo, cara. Cara, vive o processo e confia no processo. Porque assim, ó, qual é a melhor época pra você plantar uma árvore? Hein, Newton? Ontem, né? Tem o pé, tem esse barulho aqui. Cadê? Cara, há 10 anos atrás. Porque você ia estar... A árvore estava agora está colhendo os frutos. Então, tem muita coisa que acontece que as coisas vão acontecendo. Só que são pontos que não tem ligação. Assim, parece que não tem ligação. Então acontece um negócio aqui. Aí um belo dia eu fui para Fortaleza. Fui lá para ser sócio de uma academia. Com 1 ano eu saí da sociedade. Mas já estava completando os cursos da Febracis. Conheci minha esposa lá em Fortaleza. No final das contas, o que me levou a Fortaleza foi ser sócio de uma academia, continuar a minha empresa de consultoria. Nem a minha empresa de consultoria e nem a sociedade na academia eu tenho. Aí conheci o Paulo, me tornei. Aí, 10 anos depois, eu tô aqui na América. Nem imaginava que isso ia poder acontecer.
se eu não tivesse vivido o processo, confiado no processo. Entendeu? Então era isso. Isso aí. Gil, como que as pessoas aí fora, se as pessoas querem aprender mais sobre o que você faz, querem conhecer mais sobre a Febracis, querem entender sobre inteligência emocional, como que eles te encontram hoje no social media? Olha, eu tô... Meu arroba no Instagram é @Giuliano Colice, Giuliano com 2 L's, Giullliano, Colice, Colisse. Esse é o meu Instagram, mas entra no Instagram também, segue a gente lá, o Febracis Boston. Nós somos a primeira unidade internacional da Febracis, aqui a primeira unidade, a franquia que saiu do Brasil, se instalou em um outro país, foi aqui de Boston. Então também entre lá para saber mais sobre o método CIS. A cada 60 dias nós temos o método CIS. Newton e todo mundo, o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Nós vamos para a turma 239. São 200. Próximo tá vindo aqui agora, né? De 14 a 17 de agosto de 2024. Ele vai acontecer presencialmente com o Paulo em São Paulo, mas todas as unidades da Febracis recebem a transmissão e a gente vive a mesma experiência. Exatamente a mesma experiência, só que a diferença é que o Paulo, tudo vai estar acontecendo no telão pra gente, mas a gente vive a mesma experiência. As pessoas às vezes falam, mas isso é a mesma coisa? É a mesma, que talvez até melhor. Porque lá em São Paulo a previsão é ter umas 9, 10 mil pessoas. Ou de 8 a 10 mil pessoas. Nós vamos ter 300 aqui. Então imagina, tem uma diferença de experiência. Só que aqui, cara, a gente consegue dar um tratamento mais próximo, tá junto, dando um apoio. E assim, acende a luz azul lá, acende a luz azul na nossa sala. Bate palma lá, a gente bate palma. A gente vive a mesma experiência. O exercício que é feito lá, a gente já tem todo um processo já. As pessoas vivem a mesma experiência. E o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo hoje. A cada 60 dias a gente leva aí por volta de, vou colocar uma média de 10 mil pessoas ao todo. A cada 60... Quem é que faz isso? Isso aí, pessoal, eu recomendo muito, muito mesmo, né? Se você ainda não conhece, vá procurar. Procure os ambientes certos, com as pessoas certas, para você atingir os objetivos. E tem um detalhe, Vitor e Newton. Cara, se tivesse que desmascarar, já tinham feito já. Com a internet do jeito que é. Não tem como segurar. A verdade é essa. Cara, as pessoas falam de coaching, mas não falam da Febracis, não falam de um coach da Febracis. Pode prestar atenção. E nós já fizemos um desafio, Newton. A gente já lançou esse desafio há uns anos atrás e tivemos 0 pessoas. Falei, amigo, faz um processo, segue um processo do coach integral sistêmico. Segue, do jeito que tem que seguir. Eu te desafio a não ter resultado. E vem aqui, pode falar com a gente. O próprio Paulo fez, a gente fez uma campanha na época. 0 pessoas apareceram. E desafiamos quem conhece. Falamos, se você não quer fazer, mas me traz uma pessoa que fez um processo completo de coach e não teve resultado, traz que a gente quer conhecer essa pessoa. Não apareceu. Tá lançado o desafio aí também. Isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de curtir, comentar. Não deixe de se inscrever nesse canal aqui, seguir nossa página no Instagram, para cada vez mais a gente estar trazendo melhores conteúdos para você. Deus abençoe todos vocês e até o próximo episódio. Obrigado. Valeu!